Bom, nós vamos nesse momento dar início então à segunda parte da reflexão, com o tema crise de fé, quando as certezas balançam. O salmo escolhido é o Salmo 77, dos versículos 1 ao 6. Então nós vamos aqui ver o processo que deflagrou em Asaf o que nós podemos chamar de uma espiral descendente. Asaf ele foi aos poucos, passo a passo, sendo comprimido pela angústia, pelas dúvidas. Porque o que aconteceu com Asaf? A teologia, o que ele acreditava sobre Deus, o que ele herdou da cultura, da teologia judaica, começou a ser confrontado com a sua experiência de vida. Então veja no verso 1 que ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Então, a primeira coisa que o Asaf ele faz aqui é o que praticamente é um consenso dentro da crença da teologia cristã. Qual? Ora, quando você busca Deus, eleva a Deus, ora a Deus, você espera uma resposta de Deus. Você já ouviu falar muito? As pessoas falam, eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Então essa teologia, esse pressuposto, essa base, ela já havia no tempo de Asaf. Então o Asaf aqui, ele diz, olha, eleva a minha voz a Deus para que me atenda. Ou seja, ele entendia o seguinte, que se ele buscasse a Deus, veja, que o termo buscar a Deus é um termo muito comum dentro da teologia cristã, dentro da igreja, Deus iria responder. Então ele diz, olha, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos. Então veja aqui que ele apresenta um método, uma forma de oração. Ele diz, olha, eu elevo a Deus a minha voz, né? E esse eleva a Deus a minha voz aqui duas vezes, tem o significado de não é somente erguer o tom, não. É orar em voz alta, em forma de clamor. E aí ele continua no verso 2 dizendo, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos. Durante a noite não se cansam. Veja, o salmista ele começa a orar em voz alta, depois ele começa a erguer as mãos durante a noite, ou seja, ele começa a fazer uma espécie de uma vigília de oração, e aí ele prossegue dizendo o seguinte, a minha alma recusa consolar-se. Então veja, ele começa a orar para que houvesse um alívio das suas angústias. Porém, ele diz o seguinte, por mais que eu ergo a minha voz, por mais que eu clame, por mais que eu busque a Deus na minha angústia, erguendo as mãos, dentro do meu coração há uma inquietação, de tal forma que há uma recusa em consolar-se. É aquele tipo de angústia que você tem, que você não encontra razão para aquilo. Aquela angústia que você sente uma necessidade de buscar algo que vai além de você. Aquela angústia que você não consegue resolver. Quando o cristão ele fica nessa condição, ele diz, eu tenho que buscar a Deus porque eu preciso tirar do meu coração essa angústia. O salmista estava fazendo exatamente isso. Mas acontece que, se você olhar o processo aqui do Salmo 77, ele começa orando a Deus em voz, com a voz, depois ele eleva a voz, no próprio verso 1. No verso 2 ele diz, eu procuro o Senhor, só que agora eu já não estou mais orando apenas em voz alta. Eu estou erguendo as minhas mãos. E aí ele diz, só que tudo isso não está resolvendo. Aí ele diz, porque minha alma recusa consolar, ou seja, a oração que eu estou fazendo, eu estou tão angustiado que não consigo, da minha forma, tirar do meu coração essa angústia. O Salmo não diz qual era esta angústia do coração de Asaf. Mas o Salmo mostra que o Asaf ele estava passando por um momento terrível.
aí ele continua dizendo o seguinte: eu penso, olha o verso de número 4, ele diz o seguinte, olha, aliás, verso 3 ele diz, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Então ele está dizendo o seguinte, olha, e aí eu comecei a refletir, a meditar em Deus, com certeza em Deus, no poder de Deus, na soberania, na graça de Deus, nos feitos de Deus, e ao invés de ter alívio, ele diz que começa a gemer. E quanto mais ele refletia, diz no verso de número 3, medito e me desfalece o espírito. Então veja que o salmista, ele deflagra um processo de decadência, uma espiral descendente que vai cada vez mais comprimindo, que vai cada vez mais enrijecendo, que vai cada vez mais fazendo com que ele se retraia diante do que ele está vivenciando. E o verso de número 4, ele começa a dizer o seguinte, que não me deixa pregar os olhos. A reflexão, a meditação começou a lhe produzir insônia, porque ele buscava certamente uma resposta, uma ação de Deus, uma intervenção de Deus, e ele diz o seguinte, olha, e agora eu estou ficando com insônia, e no mesmo verso 4 ele diz assim, tão perturbado estou, que nem posso falar. O salmista agora, ele começa a se retrair, e ele começa a interiorizar a sua angústia, e ele decide que já não vai mais verbalizar. Se ele começou, no verso 1º e verso 2º, dizendo que a sua oração estava sendo feita em voz alta, nesse momento, ele começa a inverter o processo. E ele começa a interiorizar a sua angústia. Diz o verso, que ele não pode sequer mais falar. E aí o salmista, ele volta o seu pensamento no verso 5, dizendo, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Agora o salmista, ele volta a sua mente e ele começa a fazer uma análise histórica, uma retrospectiva. Com certeza, nesta hora, muitos cristãos começam a se perguntar, onde foi que eu errei? O que eu fiz para estar passando o que estou passando? Porque o que o salmista está vivendo aqui é algo comum na história do cristão. Veja, herdamos uma cultura teológica de que Deus soluciona todos os problemas. Basta nós buscarmos a Deus. E o salmista tinha essa visão de um Deus solucionador de problemas. De um Deus que não iria ficar inerte diante da aflição daquele que é fiel. Cantava no templo, era compositor. E ele mostra no Salmo que ele orava de voz alta, era um cristão fervoroso. Ele fazia vigília, orava com as mãos erguidas. Ele refletia. À noite ele meditava, ou seja, ele era um cristão praticamente impecável. Um cristão que poderia falar com todas as letras. Olha, eu tenho uma vida plena diante de Deus. Acontece que Deus resolveu não responder. E aí, nesse momento na história, muitos cristãos, da qual eu tenho conversado ao longo da história, começam a perguntar, se Deus não falha, onde está a minha falha? O que é que eu fiz para que Deus não me responda? Onde foi que eu errei? Esse é o momento em que muitos, em alguns locais, vão conversar com a liderança e aí os líderes dizem, você precisa se consertar com Deus. Qual foi o seu pecado, irmão? O que você cometeu? O que é que você fez?
O que é que você cometeu? Onde está o seu erro? O salmista, ele estava vivendo essa angústia. E ao invés de procurar nele os erros, o salmista tinha convicção que não estava nele. E aí o salmista começa a questionar. Agora, ele volta-se para Deus para começar a rever a base da sua fé. Para começar a rever onde foi, o que é que está acontecendo. E ele faz 3 perguntas consecutivas para Deus, que nós vamos refletir na próxima reflexão. No verso 7, 8 e 9, ele trata de 3 temas centrais dentro da teologia cristã. Ele vai falar da bondade, da graça de Deus, ele vai falar da graça, ele vai falar do juízo de Deus. Ele vai falar da graça, do amor e do juízo de Deus. Então, essa reflexão é para nós vermos que os conflitos vivenciados por homens coerentes, íntegros no passado, ele é atual. O que fazer quando as certezas balançam? Crise de fé. Esta crise, ela é algo que vai surgir na vida de todo aquele que crê. Asaf passou por esse período, passou por essa crise e pode nos dar algumas pistas de alguns pressupostos, de algumas bases teológicas acerca da pessoa de Deus que nós recebemos, que precisam ser revistas. Pode ser que Deus esteja para além daquilo que nos deixaram como legado. Nós estaremos dando continuidade na terceira parte da reflexão com o tema Crise de Fé, quando as certezas balançam.